Graça e paz, irmãos. Sejam bem-vindos ao nosso curso Maturidade no Espírito. O tema hoje é as manifestações do Espírito Santo. As manifestações do Espírito Santo é algo importante para que nós possamos realizar a obra de Deus com perfeição. Nós vamos aprender que na igreja é fundamental que nós tenhamos o conhecimento sobre essas manifestações do Espírito Santo. Em primeiro lugar, para que não ficamos ignorantes ou confusos. Nós já aprendemos que pessoas ignorantes não são pessoas truculentas, mas sim pessoas que não têm conhecimento de um determinado tema. E nós precisamos ter o conhecimento desse tema, que é algo maravilhoso para também nos dias de hoje, para a nossa igreja, em nome de Jesus. Segundo, para que possamos, de uma forma prática, operar nos dons do Espírito Santo. Tudo que Deus nos dá tem uma importância especial e, neste sentido, as manifestações do Espírito devem ser alvo da nossa diligência. Nós precisamos almejar ter esses dons, nós precisamos almejar ter as manifestações do Espírito Santo sobre nós, para que a igreja ela não venha a ser confundida. Precisamos lembrar das palavras do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12:1, que vai dizer assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Então você vê que nós precisamos almejar aprender cada vez mais com o Espírito Santo. Nós precisamos entender e compreender qual é o valor da pessoa do Espírito Santo na nossa vida e na vida da igreja hoje, em nome de Jesus. Por isso é necessário que aprendamos que estes dons do Espírito sejam parte natural da nossa edificação que Deus nos traz como igreja. Então isso tem que se tornar natural, isso tem que se tornar parte do nosso dia a dia, porque é algo que Deus nos deu e nós temos que exercitar isso diariamente em nome de Jesus. Quando falamos dos dons ou manifestação do Espírito, estamos falando ou nos referindo às mesmas coisas. Para simplificar o estudo dessas manifestações, vamos classificar em 3 categorias. Manifestações vocais. Quais são as manifestações vocais? Línguas, interpretação de línguas e profecias. Então todas essas manifestações, elas são vocais, precisam ser usadas através de nossa voz. Manifestação de revelação. Quais são as manifestações de revelação? Elas são palavras de sabedoria, discernimento de espírito e palavras de conhecimento. Então tudo que se refere a conhecimento, sabedoria e discernimento de espírito, isso são manifestação de revelação. E temos também as manifestações de habilidades, que são as seguintes: os dons da fé, os dons de cura e os dons de milagres. Então nós temos que separar estas situações para nós começarmos a aprender como nos comportar quando o Espírito Santo querer assim nos repartir os dons em nome de Jesus. Quem o Espírito Santo pode usar para a operação de tais dons? Qualquer membro do corpo de Cristo pode ser usado. Nenhum membro deveria ter falta de qualquer dom. 1 Coríntios 12, do seu verso 7 e 11, vai nos dizer o seguinte: a manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando a um fim proveitoso. No seu verso 11 vai dizer: mas um só é o mesmo Espírito, um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. 1 Coríntios 14, do 26, versos 26 e verso 31, vai nos dizer o seguinte: que fazer, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmos, outros doutrina, este traz revelação, aquele outra língua, e ainda outro interpretação. Seja tudo feito para a edificação. Olha o seu verso 31 que vai dizer: porque todos podereis profetizar, um após outro, para todos aprenderem e serem consolados. 1 Coríntios 1,7 vai nos ensinar o seguinte: de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor
Jesus Cristo. Então você vê que isso é vontade de Deus para nossas vidas, você vê que isso nós temos que almejar, nós temos que buscar incansavelmente esses dons do Espírito Santo para as nossas vidas, para a edificação de nossa vida e também para a edificação da igreja em nome de Jesus, entendendo os dons do Espírito Santo. Então nós vamos ler o livro de 1 Coríntios 12, do versículo 7 até o 11, na sua forma integral agora, para a gente começar a compreender. A manifestação do Espírito Santo é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra de sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro no mesmo Espírito a fé, e a outro no mesmo Espírito os dons de curar, a outro operações de milagre, a outro a profecia, a outro discernimento de Espírito, a um variedade de línguas, e a outro a capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um individualmente. Agora nós vamos aprender sobre cada um desses dons em nome de Jesus. Vamos começar com os dons de línguas. Esta manifestação do Espírito tem duas funções. Em primeiro lugar, o seu propósito é edificar a pessoa que a usa. E em segundo lugar, é para edificar toda a igreja, quando usado juntamente com o dom de interpretação de língua. Então aqui está nos ensinando o quê? Que quando nós falamos em língua, o nosso espírito, ele está em contato com o Espírito de Deus. Então isso está nos edificando. Por isso que a Bíblia vai nos instruir a sempre estarmos orando em línguas. Então, ou seja, quando você ora em língua, é o teu espírito em contato com Deus, o teu espírito em contato com o Espírito de Deus. Agora, quando nós falamos em línguas para a edificação da igreja, se faz necessário que haja a interpretação da mesma em nome de Jesus. Vemos que Paulo escreve à igreja em Coríntios, escrevendo à igreja em Coríntios, ordena aos coríntios a continuarem sua prática de falar em línguas, nos seus cultos e na vida de adoração. Falar ou orar em outras línguas é um meio de edificação espiritual, é reforçar espiritualmente o crente. Ou seja, quando você ora em língua, você está reforçando o seu espírito, você está esforçando o seu espírito, você está alimentando o seu espírito, e aí você se torna alguém que vai sempre manter um contato com Deus, independente de onde você está ou em quais circunstâncias você está vivendo. 1 Coríntios 4, 2 vai nos dizer assim: pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e o Espírito fala em mistério. Então você vê que quando você está falando em línguas, você não está falando com homens, você está falando com Deus. É Deus e você e Deus. Somente o teu Espírito entende o que está sendo dito. Ou melhor, somente Deus entende o que está sendo falado em línguas estranhas, em nome de Jesus. Paulo está dizendo que aqui Deus tem dado à igreja um meio sobrenatural de comunicação com Ele mesmo. Louvado seja o Senhor. Paulo declara no seu verso 14 desse mesmo capítulo: porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então você vê que quando você está orando em línguas, a sua mente, ela não trabalha, a sua mente não começa a imaginar o que você vai dizer ao Senhor, a sua mente não começa a imaginar como você vai conversar com o Senhor, não, a sua mente ela fica infrutífera, aí está tendo um contato entre o teu espírito e o Espírito de Deus. Note o que ele disse: o meu espírito ora, e Jesus disse: Deus é espírito. Veja bem, quando você ora em língua, o seu espírito ora. Quando você ora em línguas, o seu espírito está em contato direto com Deus. Que o espírito e você está conversando com Ele em línguas divina e sobrenatural. Louvado seja o nome do nosso Deus.
Alguém pode perguntar: qual o valor de se orar em línguas? Entenda, irmão, olha isso daqui. Um grande valor. Se alguém não consegue ver esse fato, alguma coisa está errada no seu entendimento. Se nós não conseguimos entender o valor de estar orando em línguas, há algum problema em nós. E isso vai ter que ser tratado. Porque olha só, se Deus quer falar em línguas, disse que falar em línguas tem valor, então nós temos que entender que tem valor. Nós não podemos pensar diferente. Se Deus diz que edifica, é porque edifica. Se Deus diz que é um meio sobrenatural de comunicação com Ele mesmo, é porque é um meio sobrenatural de comunicação com Ele mesmo. Não vamos questionar. Vamos tomar posse da palavra escrita. Vamos tomar posse e vamos viver essa realidade, em nome de Jesus. Se Deus diz que todo crente deve falar em língua, então todo crente, ele tem que falar em línguas em nome de Jesus. Mas para o crente falar em língua, ele tem que querer, ele tem que almejar este dom na vida dele, em nome de Jesus. Jesus não disse que apenas uns poucos devem falar em línguas. Ele disse: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Aqueles que está no plural significa todos. Um desses sinais é: falarão novas línguas. Marcos 16, 17. Então é desejo de Deus, é vontade de Deus. E o Espírito Santo, nós aprendemos que é uma pessoa, e essa pessoa, ele deseja estar trabalhando conosco 24 horas por dia. Ele quer trabalhar conosco, ele quer trabalhar em nós, e ele quer trabalhar principalmente através de nós, em nome de Jesus. As línguas nos relembram da presença do Espírito Santo que habita em nós. Então, quando nós falamos em língua, isso também já nos remete que eu tenho o Espírito Santo morando dentro de mim. Isso já vem à minha lembrança, porque o falar em língua, quando nós estamos aprendendo, é dom do Espírito Santo. Falar em outras línguas é uma evidência da habitação do Espírito Santo dentro de nós. A prática contínua de falar de orar em língua ajuda-nos a ter consciência da presença do Espírito Santo. Se eu tiver consciência da presença do Espírito Santo habitando em mim, se você tiver consciência do Espírito Santo habitando em você, todos os dias, essa consciência certamente afetará o meu e o seu modo de viver para a honra e glória de nosso Senhor. Orar em línguas é orar em harmonia com a perfeita vontade de Deus. Quantas vezes nós fazemos comentários que nós não sabemos nem como orar? E a palavra vai dizer que quando nós oramos em língua, nós estamos orando em perfeita harmonia com a vontade de Deus. E nós aprendemos que o Espírito Santo, ele atua mediante a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Aqui está na palavra escrita em nome de Jesus. Orar em línguas impede o egoísmo de entrar em nossas orações. Se eu orar na base do meu próprio pensamento, as minhas orações poderão ser antibíblicas e egoístas. O livro de Romanos, o seu capítulo de número 8, os seus versos 26 e 27, vai nos ensinar isso. Orar em línguas é estimular a fé. Quando eu estou orando em língua, a minha fé está sendo cada vez mais estimulada. Até porque nós aprendemos que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus, a palavra de Cristo, o ensinamento da palavra de Cristo. Em nome de Jesus. Então imagina, você já tem o conhecimento da palavra de Cristo. Você está adquirindo o conhecimento da palavra de Cristo. E sabendo que o Espírito Santo mora dentro de você, habita dentro de você, e que a oração de línguas ela está em harmonia com a perfeita vontade de Deus, em nome de Jesus. Olha o milagre acontecendo na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Falar em línguas me ajuda a aprender a confiar mais plenamente em Deus. Falar em línguas me ajuda na minha fé. Não me dará fé, mas ajuda na minha fé.
como está relatado lá em Judas, no seu versículo 20, no seu único capítulo que tem. Orar em línguas é o meio de nos manter livres da contaminação. Falar em línguas é o meio de nos manter livres da contaminação das conversas ímpias, profanas e grosseiras em nosso redor. Então você vê que quando nós estamos falando em língua, a nossa mente está infrutífera. E quando a nossa mente está infrutífera, você não tem a habilidade nem para prestar atenção nas coisas que estão sendo faladas ao seu redor, que não condiz com a palavra de Deus, porque a sua mente está infrutífera, mas o seu espírito está em contato com Deus, em nome de Jesus. Podemos falar em línguas silenciosamente, para nós mesmos. Independente de onde você estiver, você poderá fazer, oh glória, você poderá fazer de uma forma silenciosa. Olha que interessante, a palavra de Deus diz: o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneiramente, com gemidos inexprimíveis, que não pode ser falado em línguas articuladas, ou, em outras palavras, no nosso modo de compreender e entender. Quando você ora em línguas, o teu espírito está em contato com Deus, o teu espírito está compreendendo Deus e Deus está compreendendo o que está sendo orado, em nome de Jesus. Mas independente de onde você estiver, você poderá fazer conforme manda 1 Coríntios 14, 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Olha que coisa tremenda. É você em contato com Deus e Deus em contato com você. Isso é verdade, irmão. Você precisa tomar posse. Você precisa crer e você precisa querer, em nome de Jesus. A interpretação de línguas é a capacitação sobrenatural dada pelo Espírito Santo de se interpretar uma expressão verbal em línguas, na língua natural da congregação. Não é dom de tradução. Uma coisa é você interpretar, a outra coisa é você querer traduzir. Você não vai conseguir. Isso é um dom do Espírito Santo. Podemos dizer a outro a capacidade de explicar o que é dito. Então não é você tentar traduzir, é você explicar o que está sendo dito pelo Espírito Santo através do dom de línguas. Por isso que se faz necessário o dom de interpretação. Se não houver, fica entre você e Deus. Está sendo edificado o seu espírito com Deus, mas se não houver a interpretação, não há como edificar a igreja, não há como edificar o corpo. Interpretação significa explicação, explicação significa dar significado. Então, interpretação não significa tradução, tradução significa dizer o mesmo em outra língua, não. E a interpretação vai dizer a mesma coisa que o Espírito Santo diz, só que para o entendimento da igreja, em nome de Jesus. Assim compreendemos que a interpretação de línguas é dar o significado do que é dito em outra língua, e isso provém só do Espírito Santo. Não tem outra maneira de se interpretar, é só através do Espírito Santo. Quantos tem determinada revelação e sai perguntando para pessoas o que não entendeu? Não adianta que humanamente, pela forma do seu intelecto, você não vai conseguir entender, compreender ou traduzir o que o Espírito Santo diz. Isso é um dom do Espírito e precisa que o Espírito Santo traduza, em nome de Jesus. Você tem que buscar essa tradução no Espírito Santo. A edificação é dada ao corpo, igreja, quando os membros compreendem o que foi dito em língua estranha. O intérprete não entende a língua empregada na expressão verbal que foi dada. A interpretação é tão sobrenatural quanto a expressão verbal que foi dada. No entanto, pelo dom do Espírito, o crente em questão é capaz de tornar a expressão verbal inteligível. Irmão, o que significa inteligível? Inteligível é que se compreende bem, que é de fácil entendimento, é claro, é compreensível.
Então aquilo que nós não entendemos, aquele que tem o dom de interpretar, ele vai trazer ele de uma forma que você vai compreender muito facilmente. Vai ser algo maravilhoso. Quem pode operar neste dom? A interpretação de língua é dada como o Espírito Santo quer, assim como nos ensina 1 Coríntios 12:11. Qualquer crente cheio do Espírito pode ser escolhido e ungido pelo Espírito para manifestar esse dom. É necessário buscar o desenvolvimento de uma sensibilidade ao Espírito Santo. Enquanto você estiver adorando a Deus, numa reunião de crentes, mantenha a sua mente e o seu espírito abertos ao Espírito Santo. Você precisa se desligar de tudo que está acontecendo ao seu redor. Você precisa se desligar das coisas naturais, das coisas visíveis, e você precisa se ligar ao que o Espírito Santo está querendo fazer através da sua vida. Em nome de Jesus. Frequentemente você sentirá de antemão que haverá uma expressão verbal em línguas que Deus está dando a você na sua interpretação. O que é expressão verbal? É aquela utilizada por palavras ou escrita. Então ele vai traduzir e ele vai te dar de uma forma oral ou de uma forma escrita, e você vai estar sensível, vai estar esperando ali com paciência, tranquilamente, o Espírito Santo ele terminar de revelar para você o que foi dito em línguas em nome de Jesus. Quando a expressão verbal vier, espere silenciosamente até que ela seja concluída, e sempre ligado no Espírito Santo, se desligando do que acontece ao seu redor, em nome de Jesus. Inicialmente, talvez você tenha somente a primeira sentença da interpretação e uma vaga ideia do que se seguirá quando você começar a falar. Como todos os outros dons do Espírito, este também é operado pela fé. Isto é um ponto muito importante. Nós aprendemos que tudo que nós fazemos é pela fé. O que nós cremos é pela fé. Então o Espírito Santo, ele está como terceira pessoa na sua vida. Primeiro, você tem que crer que o Espírito Santo, ele existe e que ele vive em você. Segundo, tudo que ele começar a trabalhar através da sua vida, você tem que crer pela fé. Se você não crer, vai ser a mesma coisa que nada está acontecendo. À medida que você começar a expressar o que o Espírito está dando a você, fale numa voz audível, normal e clara. Tome cuidado de não falar além da medida da sua fé, como vai nos ensinar Romanos 12:6. Evite avidamente ou insaciavelmente, não aceite que qualquer pensamento, sentimento ou ideias pessoais comece a entrar na interpretação. Deixe que os seus próprios pensamentos estejam em descanso e que sua mente seja um canal limpo para que o Espírito Santo possa fluir através dela. Então eu torno a dizer, quando o Espírito Santo começar a falar com você, torne a sua mente infrutífera. Não leve em consideração nada que vem na sua mente e deixe que o Espírito Santo fale ao teu espírito ou ao teu coração, em nome de Jesus. Quando a interpretação se completar e você sentir que o Espírito Santo terminou tudo o que ele queria falar, então pare. Não tente interpretar a interpretação. Em outras palavras, não comece a dizer à congregação o que você pensa que a interpretação significa. Não, fale somente o que o Espírito Santo lhe instruiu a falar. Terminou, ponto final. Não queira continuar a interpretação, porque isso não é da vontade do Espírito Santo. Terceiro, o dom da profecia. A palavra profetizar significa expressar palavras inspiradas.
De acordo com 1 Coríntios 14:31, todos os crentes podem exercitar este dom em determinadas ocasiões, como o Espírito Santo quiser. É como e quando for da vontade do Espírito Santo, não da nossa vontade. Profetizar não é a mesma coisa que você sair distribuindo alguma coisa, não. É uma determinada hora, um determinado lugar e uma determinada situação. Não vai ser algo assim que vai ser comum, vai ser só para as necessidades especiais, e nós vamos aprender aqui. Todos podem profetizar, um após outros, e não mais que 3, em qualquer reunião. 1 Coríntios 14, do 29 ao 33, vai nos ensinar isso. O propósito de tais expressões proféticas é, 1 Coríntios 14, 3 vai nos ensinar, edificar a igreja. Então você vê que a profecia, ela tem um propósito, e um dos propósitos é edificar a igreja. Isso significa estabelecer fortaleza ou fortalecer os crentes. Segundo, exortar os crentes, reavivá-los, confrontá-los e desafiá-los, e consolá-los. 3, falar palavras de consolo e encorajamento. Então você vê que não é para qualquer situação, ela tem um propósito, e o propósito são essas 3 situações que nós acabamos de aprender aqui em nome de Jesus. Frequentemente as profecias incluem todos esses 3 elementos. 3 mal entendidos sobre as profecias. Elas não devem ser confundidas com uma pregação. Quantas pessoas confundem profecia com pregação? Muitos hoje em dia insistem que o dom de profecia é a habilidade de se pregar bem, e nós estaremos equivocados se pensarmos assim. O dom de profecia não é para se predizer o futuro. Este dom é para clarificar e encorajar no presente, ao invés de predizer o futuro. O seu propósito é a edificação, exortação e consolo, e não a predição de eventos futuros. Sempre que há um elemento de predição, e predição é ato ou efeito de predizer, de afirmar o que vai acontecer no futuro ou previsão, sempre que há uma predição numa profecia, em geral é porque há um outro dom, a palavra do conhecimento ou sabedoria, operando juntos. Este dom não é para uma direção pessoal. Se estivermos em necessidade de uma direção pessoal, deveríamos pedir isso ao próprio Jesus. E Tiago 1, no seu verso 5, vai nos ensinar isso. Também podemos buscar tal direção nas páginas da palavra de Deus, a Bíblia. Tudo que você precisa saber está na palavra de Deus, está na Bíblia. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que Deus e a sua palavra, eles são um só. Em nome de Jesus. Se a expressão profética vier a nós com instruções para o futuro, isto deveria apenas confirmar o que Deus já nos mostrou pessoalmente, ou através da sua palavra. Como profetizar? Descanse, não fique tenso. Espere silenciosamente no Senhor, no seu espírito. Mantenha sua mente aberta para a sua voz, ou para a voz do Espírito. Quando você sentir o toque do Espírito dentro do seu espírito, entregue-se a Deus novamente, como um canal por onde ele possa fluir. Lembre-se que esse dom é operado pela fé. Mais uma vez eu repito, você precisa crer. Você precisa tomar posse, e tomar posse pela fé. Comece a falar tudo que Deus der a você. Continue com simplicidade. Enquanto você estiver falando, esteja esperando nele silenciosamente para obter o resto da mensagem. Continue confiando e continue esperando, porque o Senhor, ele começa e ele termina toda a obra que ele faz em nome de Jesus.
Não profetize além da medida de sua fé. Romanos capítulo 12, o verso 6, ele nos ensina isso. Discirna quando o Espírito acabou de falar e pare. Você vai discernir quando o Espírito Santo acabou de falar com seu Espírito. Naquele momento, pare. Quando o Espírito Santo ele acaba de falar, você vai conseguir discernir. E discernindo, você para, porque se você tentar falar além disso, vai dar errado. Então você precisa compreender que quando o Espírito Santo acabou de falar, você vai sentir. Nesse momento, pare em nome de Jesus. 4. Palavra de conhecimento. Uma palavra de conhecimento é um fragmento ou pequena parte do conhecimento de Deus que é dado a uma pessoa pelo Espírito Santo. Ele nos dá certos fatos e informações através da revelação sobrenatural do Espírito Santo. Essas informações eram anteriormente desconhecidas pela pessoa. E o conhecimento delas não poderia ter sido obtido de nenhuma forma natural. Ela é transmitido sobrenaturalmente. Pode tentar de qualquer maneira, você não vai conseguir. É somente através do Espírito Santo, de uma forma sobrenatural, que você vai entender e compreender a palavra de conhecimento, em nome de Jesus. Vejamos alguns exemplos nas Escrituras. No ministério de Jesus, Jesus sabia de certos fatos sobre Natanael antes de conhecê-lo. Em João 1, do 47 ao 50, Jesus viu Natanael, aproximou-se e disse a seu respeito: eis um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. No verso 48, perguntou-lhe Natanael: de onde me conheces? Respondeu-lhe Jesus: antes de Felipe te chamar, eu te vi, quando estavas debaixo da figueira. Verso 49, então exclamou Natanael: mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Deus de Israel. Versículo 50, ao que Jesus lhe respondeu: porque te disse que te vi debaixo da figueira, crês, pois maiores coisas do que estas verás. Olha também, novamente Jesus sabia de muitos fatos sobre a mulher de Samaria, ainda que ela nunca tivesse visto anteriormente. Ela ficou maravilhada pela precisão do conhecimento com relação à sua vida passada e presente. O exercício desta palavra de conhecimento produziu posteriormente um grande avivamento. João 4, dos seus versos 16 ao 20, vai nos ensinar. Disse-lhe Jesus: vai, chama o teu marido e vem cá. Verso 17, ao que lhe respondeu a mulher: não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem dissestes, não tenho marido. Versículo 18, porque 5 maridos já tivestes, e esse que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Verso 19, Senhor, disse-lhe a mulher: vejo que tu és profeta. Verso 20, nossos pais adoravam neste monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve orar. Na igreja primitiva, em Atos 9, do 10 ao 20, Ananias recebeu informações específicas com muitos detalhes sobre o qual ele nunca havia conhecido. Ele nunca soube exatamente qual era a rua e a casa em que Saulo estava. Ele soube que Saulo estava orando naquele presente momento e que quando ele impusesse suas mãos sobre Saulo, ele receberia ele receberia a sua visão. Você vê que coisa tremenda? Ananias, ele recebeu pelo Espírito Santo a palavra de conhecimento, ele prestou atenção, e ali foi revelado o endereço, o local, o que Paulo estava orando e o que ele deveria fazer mediante aquela situação. E são coisas que você não vai aprender de outra maneira, é só com o Espírito Santo. Olha um exemplo no Antigo Testamento, em 2 Samuel, no seu capítulo 12, seus versos de 1 a 14, Deus revelou a Natã certos fatos e detalhes com relação à transgressão de Davi. Distinção: uma palavra de conhecimento é diferente do conhecimento humano obtido através de maneiras naturais. Não é de forma natural que você vai compreender e vai entender a palavra de conhecimento. Uma
palavra de conhecimento não pode ser obtida por um aprendizado intelectual. Tal conhecimento não pode ser obtido pelo estudo de livros ou por uma carreira acadêmica de estudo numa faculdade ou universidade. Ela não é tampouco a habilidade de estudar, entender ou interpretar a Bíblia. É algo particular que Deus vai revelar a você e vai ordenar a você o modo de se prosseguir mediante aquela situação. O seu emprego nas Escrituras para revelar o pecado, segundo Samuel 12, seus versos 1 a 10 e Atos 5, seu verso 1 a 11, para trazer as pessoas a Deus, João capítulo 1 dos seus versos 47 ao 50 e do seu capítulo 4 dos seus versos 18 a 20, para ministrar um encorajamento em tempos de desânimos, 1 Reis 19, 9, para transmitir um conhecimento sobre eventos futuros, João 11, do 11 ao 14, para revelar as coisas escondidas, 1 Samuel 10, 22, palavra de sabedoria. Falamos de conhecimento, agora é de sabedoria. A palavra de sabedoria é a sabedoria divina, sobrenaturalmente transmitida pelo Espírito Santo. Ela nos fornece a sabedoria imediata para que saibamos o que dizer ou fazer numa dada situação. Deus frequentemente a dá junto à palavra de conhecimento, para que os crentes possam saber como aplicar esta palavra de conhecimento corretamente. Então você vê que tudo é ministrado pelo Espírito Santo. Ele vai dar a oportunidade, uma situação, e naquela situação ele vai trazer o conhecimento a você do que está acontecendo, e agora ele vai te dar sabedoria para ministrar sobre aquela situação, em nome de Jesus. Ilustração: um homem entra em dificuldades legais e consulta o seu advogado. O advogado não dá ao seu cliente toda a sabedoria e conhecimento que ele tem. Ele extrai a palavra ou a porção do seu conhecimento, que se aplica às necessidades do cliente, e transmite esta palavra. Igualmente, Deus faz assim conosco. Deus, que sabe todas as coisas, extrai do seu estoque infinito de sabedoria a porção de sabedoria em particular, que é necessário para um de seus filhos. Ele envia isto pelo Espírito. Distinção. Entenda, irmão, a palavra de sabedoria não é uma sabedoria natural. Não é a sabedoria obtida por realizações acadêmicas. Não é a sabedoria obtida pelas experiências. Não é a sabedoria para se entender a Bíblia. Ela é sobrenatural quanto às suas características. Ela é dada como o Espírito Santo quiser, como nos ensina 1 Coríntios, seu capítulo 12, verso 11. Ela é dada para uma necessidade ou situação específica. Ela não é dom de sabedoria, mas a palavra de sabedoria. Alguns exemplos bíblicos: Lucas 4, no seu versículo 1 ao 13, Jesus tentado no deserto. As respostas que Jesus deu a Satanás foram palavras de sabedoria, transmitida pelo Espírito Santo. Lucas 20, do seu 22 ao 26, os escribas tentaram armar uma cilada para Jesus, mas a palavra de sabedoria dada pelo Espírito confundiu a todos eles. Olha que maravilha, ou seja, o Espírito revelou o que ia acontecer e já deu uma palavra de sabedoria, e assim confundiu aquele povo inimigo, em nome de Jesus. João 8, do 3 ao 11 vai dizer: novamente os escribas e fariseus tentaram armar uma cilada para Jesus, mas as suas palavras sábias e a maneira como ele cuidou da situação confundiu seus adversários. Atos 6, do 1 ao 5, dando sabedoria na administração da igreja. Atos 15, 28, resolvendo uma crise na igreja. E Atos 27, do 23 ao 24, deu ao Paulo o controle da situação, o qual resultou na salvação de muitas vidas. Então, irmãos, nós precisamos almejar esses dons em nome de Jesus. O discernimento de espírito é um assunto mais importante do que geralmente imaginamos. Se este dom espiritual fosse usado mais frequentemente com o seu complemento, expulsão de demônios, muitos dos nossos problemas que enfrentamos hoje seriam gradualmente minimizados. Se estes dons
É um dom divino transmitido pelo Espírito Santo para que possamos penetrar na esfera espiritual, para distinguirmos o espírito de Satanás, mau espírito, o espírito de Deus e o espírito humano. Isto é muito importante, pois através dele podemos discernir a origem de certas ações, ensinamentos, circunstâncias que foram inspirados por seres espirituais. Então, o discernimento de espírito, ele se faz muito importante na nossa vida, irmãos, em nome de Jesus. Isso é muito importante, pois através dele podemos discernir a origem de certas ações, ensinamentos, circunstâncias que foram inspirados por seres espirituais. Este dom é mais limitado que os outros dois dons de revelação. A revelação dada neste caso é limitada à origem do comportamento em questão, né? Ou seja, ela é somente para discernir os espíritos. Espírito de Deus, espírito maligno e espírito humano. E quais são as intenções de cada um. A revelação dada neste caso é limitada à origem do comportamento em questão. No entanto, o discernimento de espírito é tão sobrenatural em sua operação quanto qualquer um dos 8 dons. Ele fornece à igreja informações que não são disponíveis de nenhuma outra maneira. É só através desse discernimento de espírito que você vai ter esse conhecimento, não tem outra maneira. A função do dom, ou o discernimento de espírito. O dom do discernimento de espírito nos dá um entendimento sobrenatural da natureza e atividade dos espíritos. Ele nos capacita a distinguirmos se determinada atividade espiritual tem uma origem divina, satânica ou humana, e revela a natureza dos espíritos em questão. É fácil confundirmos as obras do espírito de Satanás com as obras do Espírito de Deus. Satanás sempre tenta falsificar as obras do Espírito Santo. Satanás é conhecido como o enganador, o pai das mentiras e a serpente. Todos esses títulos significam a fraudulência sutil e artificiosa que ele usa para produzir o mal sempre que possível. Satanás, ele sempre vai tentar nos enganar. Satanás, ele sempre vai tentar enganar o povo de Deus. Muitas vezes as suas falsificações são tão plausíveis que as pessoas podem ser inteiramente enganadas, a menos que alguém que exercite o dom sobrenatural de discernimento de espírito esteja presente. Então você vê que se não houver esse Deus, ele consegue nos enganar de uma forma muito natural. Então você vê como é importante os dons do Espírito Santo e as manifestações das mesmas em nossa vida e na vida da igreja em nome de Jesus. Se as atividades demoníacas estivessem sempre bem, obviamente exalando uma intenção perversa e repulsiva, como tendemos a imaginar, não haveria nenhuma utilidade para este dom do Espírito. Quantas pessoas acham que é fácil entender quando Satanás está atuando na vida da pessoa, ou na vida de um grupo, ou na vida da igreja? Mas não é bem assim. Ele consegue nos enganar. Ele consegue fazer com que nós acreditamos que aquela atitude vem do Espírito Santo e não é. E só quem tem esse discernimento pode pegar e nos mostrar aonde é verdadeiramente o Espírito Santo ou aonde é o espírito satânico de Satanás que está atuando no meio de nossa congregação em nome de Jesus. Na narrativa do jovem com o espírito de adivinhação em Atos 16, Paulo desafiou o espírito que talvez pudesse ter enganado facilmente a outros servos de Deus. A jovem fez uma declaração perfeitamente verdadeira quando ela disse: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo, mas o espírito que estava falando era um mau espírito. Vocês conseguem entender? Vocês viram que aparentemente a jovem estava dizendo ali o que realmente era verdade. Então, se não há o discernimento de espírito, muito facilmente nós seríamos enganados achando que aquela pessoa estava falando da parte de Deus e não estava. O Espírito, ele entra de várias maneiras, ele trabalha de várias maneiras contra a igreja,
contra o povo de Deus, contra os escolhidos, os filhos de Deus. Por que um espírito mau faria propaganda dos apóstolos dessa maneira? Porque não era de nenhum crédito ou ajuda ao evangelho, ou seus ministros terem uma pessoa assim seguindo-as, e sem dúvida fazendo com que muitos pensassem que ela era um deles. Então você vê que como é importante também esse dom de discernimento de espírito, a operação e necessidade desses dons hoje. É absolutamente essencial que este dom opere para que a igreja possa realizar a sua missão por completo e destruir a obra do diabo. Há tantos demônios no mundo hoje quanto havia na época em que Jesus andou pela terra e nos dias da igreja primitiva. Não mudou, irmãos. Continua a mesma coisa. Assim como Deus era, é e sempre será o mesmo, também sempre houve e haverá esses demônios, até que haja a consumação de toda a palavra de Deus aqui na terra, em nome de Jesus. Como o dom de discernimento de espírito funciona? A primeira e mais óbvia função deste dom é revelar a presença de espíritos malignos na vida das pessoas ou igreja. Então, é essencial, é revelar quando o espírito maligno ele está atuando na vida de uma pessoa, ou na vida de uma família, ou na vida da igreja, em nome de Jesus. No entanto, ele também funciona para avaliar a fonte de uma mensagem profética, de um ensinamento em particular, ou de uma manifestação sobrenatural. A pessoa que exercita este dom será capaz de dizer se a fonte de uma mensagem ou ação é demoníaca, divina ou meramente humana. Se for discernido que a fonte é demoníaca, a pessoa que exercita esse dom geralmente será capaz de revelar. Ela terá convicção de revelar, dizendo que aquilo não é da parte de Deus, e sim é uma fonte demoníaca. E ela vai revelar o quê? A natureza do demônio. Isto se refere ao tipo da sua obra, ou seja, se ele está atuando com mentira, causando enfermidades, como por exemplo câncer, cegueira, surdez e etc., um comportamento impuro e coisas semelhantes, ela vai discernir o nome do demônio. Isto é geralmente revelado com a natureza do demônio, ainda que não seja realmente incomum ter-se a revelação do nome do próprio demônio. E vai também conseguir discernir o número de demônios. Este é o caso da legião, ou Maria, da qual Jesus expulsou 7 demônios. Realmente não é incomum que uma pessoa seja possuída por mais de um espírito de uma só vez. Esta é uma parte das informações reveladas pelo dom de discernimento de espírito. A força de determinados demônios, ela vai conseguir discernir também. Geralmente, durante um confronto com o espírito maligno, a pessoa que exercia o discernimento de espírito sabe por revelação qual dentre os vários demônios é o mais forte e tem a maior autoridade. E ela vai discernir também com relação a obter informações. Muitas vezes os próprios demônios dão muitas informações verbalmente. As pessoas que elas sabem que discerniu sobrenaturalmente a presença deles e que têm o poder de expulsá-los. Mas, no entanto, já que podemos esperar que os demônios vão mentir, é uma boa ideia tratarmos das informações que eles dão com suspeitas e contatarmos com as informações sobrenatural dadas pelo Espírito Santo. Ou seja, não confie nas informações do demônio e confie sempre nas informações sobrenatural que o Espírito Santo nos dá, em nome de Jesus. 7, o dom da fé. Isso é tremendo, irmãos. O dom da fé é a habilidade especial dada a alguém com o chamado de exercitar a capacidade extraordinária de crer. Deus sobrenaturalmente esvazia esta pessoa de qualquer dúvida e enche com uma fé especial que a capacita a realizar o propósito de Deus, apesar de todas as circunstâncias contrárias e contraditórias da vida, independente da situação que você está vivendo, independente da luta que você está passando, independente do momento atual da nossa condição financeira, da nossa saúde, da nossa família, do casamento com filhos, emocional, sentimental, Deus ele te dá uma fé extraordinária, que isso torna-se insignificante
para a pessoa que Deus dá essa fé extraordinária. É uma dispensação especial de fé que Deus concede a um crente cheio do Espírito, quando a tarefa que Ele deu a este crente requer mais que uma fé comum ou geral. O dom da fé tem uma função vastamente superior àquela fé geral, a qual cresce da semente original da fé salvadora que Deus plantou em nossos corações, como nos relata Romanos 12:3, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Esta fé forte, que vai além da imaginação humana, é reproduzida de tal modo que grandes milagres podem ser realizados por Deus. O crente não possui sempre esta fé, ela só é manifestada quando surge uma necessidade. Quando surge uma necessidade especial, o Espírito Santo vai nos dar essa fé, em nome de Jesus. De acordo com a hora e lugar que o Espírito Santo assim determinar. Experimentamos muitas vezes esta fé especial. Numa hora de necessidade, o Espírito Santo derrama no coração do crente o dom da fé para completar o glorioso trabalho de Deus. Deus quer que você saiba que você pode seguir adiante confiadamente, sabendo que quando exigências especiais são colocadas sobre você, Ele lhe dará sobrenaturalmente uma fé especial para capacitá-lo a cumprir os seus propósitos. Oh, glória a Deus, aleluia! Muitas vezes o dom da fé é manifestado em conjunto com outros dons, por exemplo, a operação de milagres, os dons de curar e etc. O dom da fé também funciona quando falamos a palavra de fé, como está relatado no livro de 2 Coríntios, capítulo 4, no seu verso 13. Cri, por isso eu falei. Você recebeu, você precisa falar, você precisa verbalizar aquilo que você recebeu no seu espírito. Isto também se chama fé, em nome de Jesus. Portanto, as palavras que um homem de Deus fala ao ser inspirado pelo Espírito Santo são confirmadas por Deus como se fossem suas próprias palavras. Aleluia! Os resultados nem sempre são imediatos, mas eles são certos. Estes dons podem funcionar de várias maneiras, por exemplo, para abençoar, para maldizer, para criar, para destruir, etc. Josué ordenou que o sol e a lua parassem. Josué 10, nos seus versos 12 ao 14. Então Josué falou ao Senhor e disse na presença de Israel: sol, detém-se sobre Gibeão, e tu, lua, sobre o vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Você vê que fé poderosa, irmãos. Ele creu, ele sabia que a palavra dele tinha poder, porque essa palavra era abençoada por Deus. Então ele não somente orou, ele orou a Deus, ele pediu a Deus e determinou. E o acontecido foi que os inimigos todos foram vencidos, segundo a palavra de fé que ele lançou em nome de Jesus. Elias controlou o tempo através da sua palavra. Olha que tremendo, 1 Reis 17:1. Nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha que fé poderosa. Tiago 5,17 vai dizer: e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Paulo silenciou a Elimás e ficará cego, sem ver o sol por algum tempo, Atos 13:11. Pedro julgou Ananias e Safiras, em Atos 5. Olha quantos exemplos nós temos, irmãos. Nós temos que crer, porque o milagre que aconteceu através da vida deles pode acontecer através da minha e da sua vida, em nome de Jesus. E o dom da cura, que é coisa maravilhosa. As 3 referências a estes dons em 1 Coríntios 12 estão nos versículos 9, no capítulo 9, dos seus versículos 28 a 30. Em cada uma dessas, as palavras originais são charasmita e yamaton. Ambas as palavras estão no plural, o que faz com que a tradução correta desta frase seja dons de curas.
Os dons de curas funcionam sobrenaturalmente para curarem doenças e enfermidades sem nenhuma espécie de meios naturais. É o poder do Espírito Santo que vem por sobre o corpo de uma pessoa, dissolvendo suas enfermidades e tirando suas dores para curá-las. Olha que tremendas, irmãos, em nome de Jesus. O uso do substantivo no plural enfatiza a abundância dos dons de cura de Deus disponíveis aos homens que sofrem enfermidades. Isso também pode enfatizar que a cura de Jesus liberta de toda doença, fraqueza, praga, deformidade e aflição. Nós precisamos crer em nome de Jesus e tomar posse desse dom. Isto também sugere que há uma grande variedade de manifestações deste dom. 1 Coríntios 12, do 4 ao 7, vai nos ensinar isto. O exercício dos dons de cura não dá à pessoa que o exercita a habilidade de curar todos os doentes em tempo todo. Nós precisamos aprender sobre isso. Algumas pessoas não compreendem bem este ponto e perguntam por que não entram em hospitais e lugares semelhantes e curamos a todos os que estão doentes. Até mesmo Jesus não fez isto. Ele apenas foi a um lugar que poderia corresponder a um hospital moderno uma vez, quando ele foi ao tanque de Betesda, onde havia multidões de doentes. Mesmo assim, ele escolheu apenas um dentre todos eles e o curou. Outra vez lemos a respeito de grandes multidões de doentes que vieram a Jesus e vemos que ele os curou a todos. Mas como isso pode acontecer? Nós vamos entender isso daqui. Um princípio importante da cura divina é que a pessoa precisa vir a Jesus como um exercício de fé e cooperação. Então, ela precisa crer que Jesus, ele já levou as nossas enfermidades sobre ele, em nome de Jesus. Ele precisa crer que pela fé ele já é curado. Ele precisa crer que pela fé Jesus pode libertá-lo dessa enfermidade, em nome de Jesus. Eu e você, nós precisamos crer que Jesus, ele já levou as nossas enfermidades, e que se alguma chegar até nós, que ele é fiel e verdadeiro, que ele não nega a sua palavra, que nele nós seremos curados para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os propósitos dos dons de curar: liberar os doentes e aflitos e destruir as obras do diabo em corpos humanos. 1 João capítulo 3, 8, Atos 10, 38 e Lucas 13, 16 vai nos ensinar isso daí. Afirmar que Cristo é o Filho de Deus. João 10, dos seus versos 36 ao 38 vai nos ensinar isso daí. Confirmar a palavra de Deus. Marcos 16, do verso 17 ao 20 e Atos 7, dos versos 29 ao 39 vai nos ensinar isso também. Atrair as pessoas para o reino de Deus. Mateus 4, dos seus versos 23 e 25 vai nos ensinar. Trazer glória a Deus. Marcos 2, 12, Lucas 13, 13, Lucas 18, 43 e João 9, do 2 e 3 vai nos ensinar. O Espírito Santo dá dons de cura aos servos de Deus, para que os transmitam a quem quer que o Senhor deseje curar para os seus propósitos. Então você vê que é um propósito de Deus curar determinadas pessoas, e esse propósito tem que estar alicerçado, alinhado com a cooperação, com a fé da pessoa, em nome de Jesus. Como todos os outros dons, os dons de curar não somente têm que ser dado, mas também tem que querer ser recebido. O Espírito Santo, ele quer dar esse dom para nós, mas nós precisamos querer e receber como? Pela fé, em nome de Jesus. Assim como há um princípio de fé com relação a como ministrar esses dons, há também um princípio que trata com a maneira de recebê-lo. Ezequias teve dificuldade em receber o dom de cura que Deus enviou a ele. A sua fé teve que ser edificada de uma maneira especial, através do milagre registrado em 2 Reis, capítulo 20, nos seus versos 8 a 11. Veja também 2 Reis, capítulo 5, versos 10 ao 14. Naamã teve dificuldade em receber o dom de cura que Deus havia enviado a ele através de Eliseu. A cura, em geral, requer um duplo ato de fé: fé para receber e fé para administrar o dom de cura. 9. Operação de milagres. Um milagre acontece quando Deus intervém no curso normal da natureza.
O dom de operação de milagres acontece quando Deus nos capacita com o poder pelo Espírito Santo e fazemos algo completamente fora do campo da habilidade humana. Ou seja, nem homem, nem conhecimento, nem faculdade, nem ciência, nada vai conseguir fazer com determinada situação se resolva. Mas o dom da operação de milagre, ela é capaz para mudar a história ou a circunstância em questão em nome de Jesus. Ele nos dá isto numa ocasião específica para um propósito especial. Todos os dons do Espírito são miraculosos ou milagrosos, mas o uso da palavra milagre, neste caso, se refere a atos de poder. Os milagres dão uma prova inegável da ressurreição. Se Jesus não estivesse vivo, o seu nome não teria nenhum poder para curar os doentes e operar milagres. Isso vai nos ensinar em Atos 4, no seu verso 33. Pedro convenceu os judeus incrédulos da ressurreição de Jesus Cristo e da sua necessidade de arrependimento, por força do fato de que o nome de Jesus ainda tinha poder para curar os doentes e operar milagres. Para a pessoa ter fé, nós precisamos convencer as pessoas pelo Espírito Santo que Jesus Cristo é real, que Ele é verdadeiro, que Ele nasceu, falar dos milagres, da crucificação, sepultamento e ressurreição, e das obras que Ele operou enquanto Ele esteve aqui na terra, e das obras que Ele continua operando pela fé em nome de Jesus. Ele deve ter pregado frequentemente na sinagoga, pois Lucas 4 diz que este era o seu costume, mas quando os milagres em Lucas 4, 33 ao 35 aconteceram, a sua fama divulgou-se por todos os lugares em redor daquela região. Lucas 4, 37. Daí em diante as multidões se comprimiam ao seu redor para ouvirem a sua palavra e para verem os seus milagres. João 6, 2. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Atos 8, do 6 ao 7 vai dizer: e as multidões escutavam unânimes as coisas que Filipe dizia, ouvindo-a e vendo os sinais que operava, pois saíam de muitas pessoas espíritos imundos, chamado em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. Nós precisamos, irmãos, em nome de Jesus, ter esses dons, almejar esses dons, porque o Espírito Santo, Ele está em nossas vidas, e Ele quer operar milagres através da minha e da sua vida, em nome de Jesus. Em contrastes, agora apresentamos 3 casos em que este dom estava funcionando. Atos 19, 11. E Deus, pela mão de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias. Atos 9, 40. Pedro ressuscitou a Dorcas. Atos 20, versículos 9 ao 12. Paulo restaurou a vila de Eutico. E certo jovem por nome Eutico, que estava sentado na janela, tomado de um sono profundo, enquanto Paulo prolongava ainda mais o seu sermão, vencido pelo sono, caiu do 3º andar abaixo e foi levantado morto. Tendo Paulo descido, debruçou-se sobre ele e, abraçando-se, disse: não vos perturbeis, pois a sua alma está nele. Oh glória! Que nós venhamos, irmãos, almejar estes dons, que nós venhamos almejar as manifestações do Espírito Santo e que nós vamos tomar posse pela fé, porque em nome de Jesus a igreja já é mais do que vitoriosa e nós entoaremos um hino de louvor e agradecimento ao nosso Deus em nome de Jesus. Amém e muito obrigado.